Além da Bíblia. Primeira pergunta que todo mundo faz. Quem diabos foi Enoque? Na Bíblia que você tem em casa, no livro de Gênesis capítulo 5, você vai encontrar uma passagem bem curta e misteriosa sobre ele. Diz assim: Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado porque Deus o tomou. Só isso. 3 linhas que mal arranham a superfície de uma das histórias mais incríveis já contadas. Mas essa é só a versão censurada, a ponta do iceberg. O que a maioria das pessoas não sabe é que existe um livro inteiro, com mais de 100 capítulos que conta a história completa, o livro de Enoque. Enoque foi ninguém menos que o bisavô de Noé aqui ou da Araca. A tradição diz que ele viveu 365 anos, e não morreu da forma como conhecemos. Deus simplesmente o arrebatou. O levou vivo para o céu. E por que ele recebeu esse tratamento tão especial? Porque, segundo os textos antigos, Enoque era o último homem justo na terra, um farol de retidão em um mundo que estava completamente afundado em violência, corrupção e, o mais chocante, dominado por seres que não deveriam sequer existir aqui, os Nephilim. Gigantes, os filhos dos anjos com mulheres humanas. Essa história é muito mais profunda do que a gente imagina. E as poucas linhas na Bíblia moderna são apenas um eco do que foi perdido. Mas antes de eu te contar o que Enoque viu nos céus, as visões que ele teve, as profecias que ele recebeu, a gente precisa responder a pergunta mais importante de todas. Por que raios tiraram esse livro da Bíblia? Por que uma história tão fundamental foi varrida para debaixo do tapete? A resposta curta é: porque ele revelava demais. O livro de Enoque era perigoso para as estruturas de poder que estavam se formando na época. Ele não apenas contava, mas detalhava o que realmente aconteceu no mundo antes do grande dilúvio. Imagine só. O livro dá nome aos anjos caídos, os líderes da rebelião celestial. Ele explica, passo a passo, como a humanidade aprendeu os segredos proibidos diretamente desses seres. Coisas como a arte da guerra, a fabricação de armas, o uso de magia, a astrologia para prever destinos e até, pasmem, a maquiagem e o uso de adornos para a sedução. Tudo isso, segundo o livro, foi ensinamento dos anjos rebeldes. Controlar uma narrativa tão poderosa, tão cheia de detalhes inconvenientes, era um pesadelo para a igreja primitiva, que tentava unificar suas doutrinas. A solução: censura. No ano de 364 d.C., no concílio de Laodiceia, a decisão foi tomada. O livro de Enoque não é inspirado por Deus. E com essa canetada ele foi oficialmente apagado da Bíblia Ocidental. Mas aqui é que a história fica interessante. Apagado, mas não destruído. O livro sobreviveu. Ele continuou sendo parte integral da Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, preservado por séculos longe dos olhos de Roma, e a prova definitiva de sua antiguidade e importância veio em 1947, com uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Nas grutas de Qumran, junto com os famosos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados fragmentos completos do livro de Enoque em aramaico. Isso significa que a comunidade dos essênios, a mesma seita judaica da qual João Batista provavelmente fez parte, não apenas lia, mas considerava o livro de Enoque como uma escritura sagrada. Eles o estudavam lado a lado com os livros de Isaías, Gênesis e os Salmos. A história que tentaram apagar estava lá, preservada no deserto, esperando para ser redescoberta. E tem mais, uma prova que está escondida à vista de todos, dentro da própria Bíblia que você lê hoje. Abra no Novo Testamento, na pequena carta de Judas capítulo 1, versículos 14 e 15. Está escrito lá, preto no branco. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essa citação inteira, palavra por palavra, não veio de Gênesis. Ela foi tirada diretamente do livro de Enoque capítulo 1. Versículo 9. O apóstolo Judas, irmão de Jesus, citou o livro de Enoque como uma profecia verdadeira e legítima para alertar a igreja primitiva. Agora pare e pense comigo, se o livro de Enoque é uma fraude, uma invenção, por que um apóstolo de Jesus Cristo o citaria como palavra de Deus em uma carta que se tornaria parte do Novo Testamento? A lógica não fecha. A única conclusão possível é que, para os primeiros cristãos e para os apóstolos, o livro de Enoque era real, era importante e era profético. A decisão de removê-lo veio muito depois, por razões políticas não teológicas. Isso nos leva ao que faremos a seguir.
Este vídeo é apenas o começo. Nos próximos vídeos desta série eu vou fazer algo que poucos canais se atrevem a fazer. Nós vamos mergulhar fundo no livro de Enoque. Eu vou narrar e explicar a obra inteira para você capítulo por capítulo. Você vai descobrir os nomes dos 200 anjos sentinelas que desceram no monte Hermon e fizeram um pacto para corromper a humanidade. Vamos entender como nasceram os gigantes Nephilim e qual foi o destino terrível de suas almas. Vamos viajar com Enoque através dos 10 céus e ver as visões cósmicas que ele teve sobre a criação, o juízo e o futuro. E talvez o mais assustador, vamos analisar a profecia final de Enoque sobre a nossa geração, sobre os dias em que vivemos agora. Mas antes da gente começar essa jornada, eu quero ouvir a sua opinião. Depois de saber de tudo isso, eu te pergunto, você acredita que os Nephilim, ou seus espíritos, ou sua influência, ainda podem estar entre nós hoje, talvez disfarçados de uma forma que a gente não reconhece? Deixe sua teoria aí nos comentários. Eu faço questão de ler cada um deles, porque essa troca de ideias é a parte mais rica do nosso trabalho aqui. E para que você tenha um gostinho do poder dessas palavras, ouça agora o início do livro de Enoque. As mesmas palavras que ecoavam nas primeiras comunidades cristãs há quase 2000 anos. As palavras da bênção de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos que estarão vivos no dia da tribulação, quando todos os ímpios e malignos forem removidos. E ele tomou a sua parábola e disse: Enoque, um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, viu a visão do santo nos céus, que os anjos me mostraram, e deles eu ouvi tudo, e deles eu entendi o que vi. Eis que ele vem com 10 milhares de seus santos, para executar juízo sobre todos, e para destruir todos os ímpios. Se esse vídeo te chocou, se abriu sua mente, ou te deixou com 1 milhão de perguntas, então faça uma coisa agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, porque a partir do próximo vídeo, nós vamos descer fundo nesse abismo de conhecimento proibido. Você não vai querer perder o que vem por aí. Obrigado de verdade por ter assistido até o final. Isso mostra que você faz parte dos poucos que realmente buscam a verdade. Não importa o quão desconfortável ela seja. A gente se vê no próximo vídeo.